Eu demorei para descobrir que eu fui vítima de um incêndio florestal criminoso. Demorei muito porque o conhecimento veio depois do acidente. Esses são os frutos que a gente colhe, né, às vezes de situações adversas. Foi em 2019, aqui na APA da Cafuringa, aqui na encosta da Fercal, no Lago Oeste. Tinha um incêndio muito grande lá, que estava já queimando ali, tinha 2 semanas, teve combate aéreo, um mega incêndio. E eu moro na encosta da montanha, minha casa fica bem na beiradinha. E tem outras casas também, e eu e minha esposa fomos oferecer ajuda. A gente já era muito preocupado com essa questão do fogo, a gente já sempre tinha ali um abafador, já para combater esses pequenos fogos. E a gente foi fazer um reconhecimento e encontramos uma casa, que tinha um casal de idosos que morava nessa casa, que estava na rota do fogo, na beira da montanha. E o senhor era um senhor de muita idade, ele estava com uma cirurgia, estava de cama. E a gente ofereceu ajuda, falou, ó, se o fogo chegar aqui, vocês ligam pra gente que a gente vem aqui ajudar vocês. Fui pra casa, arrumar ali meu acero, cuidar da nossa segurança. No dia seguinte, 7 da manhã, meu vizinho me acordou gritando, dizendo que o fogo estava chegando já. Eu fui ajudar meu vizinho com o acero dele. Foi quando minha esposa me ligou, falando, ó, vem pra cá na casa desses idosos que chamaram a gente, porque o fogo tá chegando aqui e vai queimar a casa deles. Aí eu peguei, me mobilizei, botei o equipamento em cima do carro, foi uma bomba costal, um abafador, e a gente foi para a casa desses idosos. Chegamos lá, era um fogo de pirambeira, a gente desceu, eu mais 2 amigos e minha esposa. Minha esposa já tem mais experiência com fogo, ela já tinha curso e tudo. E ela pontuou muito pra gente, falou, cara, não desce porque esse tipo de fogo é muito perigoso, não tem combate. E a gente ali, tomado pelo calor da emoção, descemos, teimamos com ela. Fomos apagando o fogo para o fogo dar a volta na casa para não queimar a casa deles. Conseguimos fazer essa manobra, o fogo realmente deu a volta. E no nosso regresso, o vento mudou e era um paredão, uma montanha com um paredão íngreme. O vento mudou e o fogo subiu muito rápido. Eu fiquei na rota do fogo e o fogo me abraçou. E era um fogo muito forte, muito intenso, muito rápido, que era um foguinho de 1 metro, assim, virou um fogão de 5 metros de altura. E aí, quando eu me vi, eu estava preso no paredão, que eu estava escalando, preso no paredão, e o fogo me abraçou. E o que me salvou muito foi a mochila de água, que eu estava com a bomba costal, e ela protegeu meus órgãos ali, que enquanto eu estava dentro do fogo, eu vi minha roupa começar a evaporar, meu cabelo desaparecer, assim, um calor absurdo, e eu comecei a gritar, que era uma dor muito alta, pedindo socorro. E aí, nesse momento, a gente se vê sozinho, que eu falei, cara, posso gritar aqui até que vai ter ninguém para me ajudar. E aí pulei, atravessei esse fogo, foi quando eu queimei por dentro, porque queimei garganta, queimei os olhos ali, que eu fui puxar ar olhando para baixo assim. E aí consegui cair, mas eu já estava muito queimado, já estava caindo pele, já estava praticamente sem roupa. E aí pensei em esperar o socorro chegar. Só que eu comecei a fazer os cálculos, eu falei, cara, até um bombeiro chegar aqui e avaliar a cena, ele vai demorar um tempo, ele vai ter que pedir no rádio um helicóptero, até o helicóptero levantar asa norte, se mobilizar até lá. Eu não vou ter todo esse tempo de vida. Eu pensei, cara, eu tenho aí adrenalina pura na minha veia a meu favor e eu vou usar isso. E aí foi quando eu comecei a escalar a montanha. E eu meti a mão na pedra quente e tinha que puxar a pedra quente tentando subir assim. E foi quando eu comecei a perder as pontas dos dedos, que era muito quente a pedra, eu puxava com força e subia. Aí apoiava o peito assim, esperava um pouquinho para respirar. E aí fui subindo até chegar num platô ali. E aí eu fui andando e ia caindo muita pele, ia sangrando. E eu andando ali, a gente andou 1 quilômetro pela mata ali, pulando cerca de fazenda, descendo em erosão. Eu consegui chegar até a casa, onde era a casa dos idosos. E quando eu cheguei lá, o bombeiro chegou junto comigo, juntinho. Aí me viu, perguntou se eu estava consciente. Eu falei, cara, eu tô consciente, tô com muita dor. E aí me botou na viatura e a gente correu pro agarrão. E aí chegou no agarrão, eu fui direto para a cirurgia, acordei no quarto completamente mumificado ali. E ainda não tinha noção da gravidade do meu caso. Na minha cabeça ainda eu achava que era algo mais breve. Até que os dias foram se passando e a gente foi vendo que era muito mais grave do que eu esperava. E quando eu cheguei no hospital, o primeiro diagnóstico era de que eu não ia ter mais esperança de viver. Ele falou, cara, vamos esperar uns 2 dias aí para entubar o Paulinho para ele morrer sem dor.
até que chegou no segundo dia eu estava reagindo bem e eles decidiram amputar meus 2 braços, que tinham queimado mais, para poder tentar salvar o resto do corpo. E aí marcou a amputação. Quando eu fui para amputar o braço, quando eles tiraram os curativos, meu braço já estava sangrando de novo. Ele falou, você está sangrando, não está legal, vamos fechar e vamos cortar os cotovelos. E assim foi progredindo até que eu tive que amputar só as pontas dos dedos, que tinham carbonizado muito com essa investida para subir ali no morro. E aí se passaram 60 dias no hospital de internação, eu fiz 40 cirurgias ao total ali. Tirei pele do crânio, botei na face, tirei pele do pescoço, fiz as pálpebras, tirei um pedaço da narina, das orelhas também, tive que tirar um pedaço. E aí eu fui sendo reconstruída aos poucos. E aí minha mão direita, que queimou muito, ela teve que ser praticamente toda refeita de novo. E daí, quando eu saí da internação, começou uma outra vida de novo. Depois de todo o desdobramento, de eu me recuperar, aprender a andar sozinho, a me alimentar sozinho, a tomar banho sozinho, veio a pandemia, eu tive mais tempo para conseguir gerir toda essa situação. A gente fundou a brigada, fundou o instituto, que eu fui buscar mais conhecimento, que quando eu fui entender o comportamento do fogo e o que é o fogo no cerrado hoje, que eu entendi que não existe fogo espontâneo na época da seca aqui em Brasília, que o fogo espontâneo ele vem de um raio, que é na época que está começando a chuva, no final da seca, e se está vindo um raio é porque vai vir uma chuva. E quando eu entendi que tudo isso, tudo era fogo criminoso, eu falei, cara, eu fui vítima do crime. E aí foi quando eu consegui entender, depois de ter todo esse conhecimento, que até então, para mim, tinha sido um mero acidente, ao acaso. Esse processo inteiro demorou 5 anos. Para eu entender que foi um incêndio criminoso que eu fui vítima. E pelo tempo que se passou, eu já não tinha mais aonde correr atrás, não tem como a gente saber de onde veio o fogo, onde começou esse fogo, quem colocou esse fogo. O lado positivo de toda essa história é que hoje, como a gente tem esse conhecimento, a gente até acompanhou agora essa última temporada de queimadas aqui de Brasília, o tanto de pessoas que foram presas por conta de incêndios criminosos. Aí hoje para mim o conforto é saber que tudo que eu passei gerou um fruto positivo, que inclusive os órgãos responsáveis hoje estão com os olhos mais voltados para isso também, não só para combater e apagar, e sim de entender de onde veio e criminalizar e fazer com que os responsáveis sejam punidos e responsabilizados por esses fogos aí. Dizer que eu acredito ainda é um pouco complicado, mas eu ainda tenho muita esperança a partir de que começou esse processo, né, de criminalização, de investigação, que os próprios órgãos ainda não têm um sistema organizado no qual você consiga fazer uma denúncia. A gente sofre muito isso como brigadista, que a gente vai para um incêndio, a gente quer fazer uma denúncia. Ainda hoje é muito confuso, órgãos não sabem os próprios órgãos não sabem quais são os órgãos responsáveis por... Você viu um fogo começando a brotar ali, para quem você liga, se é para a polícia ambiental, se é para a polícia militar, se é para o bombeiro. Quando você liga para um, joga para o outro. Então o próprio sistema ainda não está organizado para isso. E é legal agora que ele está começando a se organizar, encontrando essa lacuna a ser preenchida e começando a atar esses nós para a gente saber qual é o procedimento legal e correto para que isso venha a acontecer de maneira legal. Então, assim, eu tenho esperança. E eu acho que esse processo é legal. E eu acho que esse é um dos maiores frutos que eu colho hoje depois do meu acidente. É saber que a lei está caminhando para ser cada vez mais melhor aplicada. O governo é muito falho, o apoio é pequeno, os próprios órgãos que combatem não têm muita estrutura, o bombeiro ainda também tem um déficit por bombeiro ser um órgão que cuida mais da parte civil e ter a parte do IBRAM ali que cuida dessa parte ambiental e florestal, ainda não compreende o comportamento total de um incêndio florestal. Quando eu digo total é no quesito de o fogo, quando ele vem no cerrado, a gente tem o primeiro combate, debelou o fogo, tem uma outra preocupação que é o rescaldo, que eles não podem apagar e abandonar o local, que isso ainda acontece.
a gente tem esse rescaldo e tem o pós, que ainda não é só apagar e rescaldar. É saber o que vai fazer com esse corpo ferido que ficou da natureza ali. É ter uma política pública que venha sanar essa falha, porque tem espécies do cerrado que demoram 10 anos para começar a germinar. Meu irmão, a gente não tem 10 anos para um cerrado se revigorar.